Prontinho. Bom, gente, eu vou aproveitar, vou fazer uma revisãozinha sobre Revolução Francesa. Vocês já tiveram aula de Revolução Francesa, mas como eu vou falar de Era Napoleônica, eu preciso também ligar alguns pontos de Revolução Francesa e uma revisão nunca é demais, né? Eu vou falar, essa parte de Revolução Francesa eu vou falar um pouco mais rápido, aí a gente vai e passa para Napoleão, tá certo? E qualquer dúvida, vão mandando aí no chat, beleza? Bem, então vamos lá. Para falar sobre Revolução Francesa, a gente tem os três pilares da Revolução Francesa, né? Que é liberté, égalité, fraternité. Meu francês é horrível, né? Meu francês, como se eu soubesse falar, mas o que é que essas três palavras nos indicam? Liberdade, igualdade e fraternidade. É o tripé da Revolução Francesa. Sempre que a gente falar de Revolução Francesa, você tem que associar liberté, égalité, fraternité. Certo? Liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, quais foram as causas, né? As causas da Revolução. Alguma coisa sempre leva, né? Alguma coisa sempre tem que acontecer. Foi muita coisa que aconteceu na França que ocasionou essa revolução. Primeiro, você teve uma guerra de 7 anos contra a Inglaterra. Essa guerra de 7 anos vai envolver a colônia inglesa, né? Na verdade, essa guerra foi mais por um problema de ego do rei Luís XVI. Porque, tipo assim, ele meio que não aceitava que a Inglaterra tivesse ganho do avô dele, ele parará. E ele, não, vou pra guerra e tal. Aí tirou todo o dinheiro que tinha possível e investiu nessa guerra contra a Inglaterra, onde a França foi derrotada. Então, assim, é, o governo já começa errado, né? Porque a situação já não estava muito boa, pegou, investiu um dinheirão numa guerra que durou 7 anos e não trouxe nada de novo para a França. Muito pelo contrário, só agravou mais a crise. Ele começou, Luís XVI, começou a ampliar a cobrança de impostos, ele aumentou demais, tipo, você estava pagando imposto para tudo. E assim, a gente vai ver que a França era dividida em clero, nobreza e os camponeses. Os camponeses, que eram os três estados, né, conhecidos como os três estados. E os camponeses eram a grande maioria, eram quem pagava imposto, era quem trabalhava, enquanto que o clero e a nobreza ficavam de perna para cima, enchendo barriga. Sabe aquelas imagens daquele povo naquele jantar gigantesco, comendo umas coxas de frango, mesmo de fruta, para ele parar? Pronto. Eles simplesmente não pagavam impostos. Só quem pagava imposto era o coitado do camponês. Então, aí eles eram isentos. Outra situação era a fome e a miséria dos camponeses. A França estava vivendo um período que, assim, tudo veio para acontecer a Revolução. A colheita tinha sido muito fraca por causa de um inverno muito rigoroso que destruiu tudo da França, tudo de colheita da França. Então o povo praticamente começou a brigar e a roubar pão. Tipo assim, os padeiros não tinham uma noite de paz, que era alguém tentando invadir a padaria para roubar. Até porque eles, quando eles iam comer, eles comiam aquele pão preto, que era aquele pão que ninguém comia, né? Que era aquele pão que era todo o pão produzido era encaminhado para a nobreza e os coitados ficavam com aqueles restos daquele pão queimado que ninguém comia. Então, assim, era uma situação onde você tinha fome, você teve uma guerra que ampliou essa fome, você teve a isenção de impostos para os nobres e para os clérigos, e você nasce a ideia de burguesia e a ideia do iluminismo. E vai nascer justamente para questionar tudo isso aí. Um ponto importante da gente destacar na França é justamente o regime absolutista e monopolizador, porque o regime absolutista, como vocês sabem, era tipo assim, Maria Antonieta, que era casada com ele, pegava todos, todas as frutas, tipo, ela pegava a fruta para sustentar metade da França e usava para fazer vários penteados. Ela fazia vários penteados, né? Tipo, era um penteado mais diferente do que o outro e ela usava mais fruta
ela usava açúcar que dava para sustentar a França toda. Então, assim, era uma coisa muito desigual. Outro fator que contribuiu muito foi a distância do povo para Versalhes, né? Porque como eles moravam em Versalhes, Versalhes era muito isolada, né? Então o povo não tinha fácil acesso. E um ponto, uma curiosidade, é que o rei Luís, ele tinha fimose. Olha aí a curiosidade do detalhe. Ele tinha fimose e ele não conseguia dar um herdeiro ao trono. O povo até culpou Maria Antonieta por muito tempo, dizendo que, lembrando que Maria Antonieta ela veio da Áustria, né? Da Áustria, né? E aí acabou culparam muito Maria Antonieta, Pereira de Parará, foi um pulo da coxa, né? Só que o bichinho tinha fimose e não conseguia ter a relação. E aí a culpa era dele. Com 30, porque ele morria de medo da cirurgia, com 30 anos foi que ele foi fazer a cirurgia. Aí quando ele fez a cirurgia, pronto, aí ele teve os meninos dele normal, tranquilinho. Uma menina mais velha e um menino mais novo. Era só fazer o corte e tirar e fazer a cirurgia de fimose. Mas o bicho ficou protelando com medo. Bem, a Guerra dos Sete Anos, como eu já falei, era uma luta entre ingleses e franceses nas colônias americanas. A França sai derrotada e muito endividada. E aí, ó, a gente consegue ver como se estrutura os três estados, né? Como se estrutura a população na França. Você tem o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, e o terceiro estado, que são os camponeses. Para você ver, 97% da população era camponês. E 3% só estavam divididos entre nobres e clérigos, e eram as pessoas que mais tinham influência política. E aí, isso que está escrito a França ainda era um país agrário, é importante porque vai linkar com a questão desse inverno rigoroso que teve. Teve um inverno rigoroso. Se eu tenho um país agrário e um inverno rigoroso, onde 20 milhões de pessoas moram no campo, você tem um desastre e uma fome tremenda. Houve a convocação, né, para a Assembleia Geral. Essa convocação, o terceiro estado, que era a comunidade, a população, os camponeses, queriam que o voto fosse individual, já o clero e a nobreza queria que o voto fosse por estado, ou seja, o clero votava, a nobreza votava e os camponeses votavam. E isso ia sempre favorecer quem? Os nobres e o clero, porque o clero tinha um voto, o camponês um voto, o nobre um voto. E o terceiro estado queria uma maior participação política, onde o voto fosse individual. E aí teve o início da Revolução, né? Com o apoio lá do campesinato, dos Santos Culottes, eles tomam a Assembleia Geral em 5 de julho de 1789, e quando é em 14 de julho de 1789, a gente tem praticamente o início da Revolução com a invasão, com a queda da Bastilha, né? Porque eles invadiram a Bastilha, derrubaram, né? Tocaram fogo em tudo, como vocês estão vendo aí, tocaram fogo, pegaram arma, destruíram a porra toda, soltaram os presos políticos, foram para dentro. As fases da Revolução, né? Isso aqui é muito importante saber. As fases da Revolução, você tem uma monarquia constitucional, você tem uma convenção nacional e um diretório, e aí depois vem a era napoleônica com o consulado, o império e o governo dos 100 dias. A monarquia constitucional foi uma assembleia formada ali pela alta burguesia, que naquele tempo era chamada de girondinos, e aí você tem uma divisão no parlamento, né, que é a divisão entre girondinos e jacobinos. Né? Os jacobinos era aquele povo mais feroz, assim, mais sangue. Pronto. A Constituição Francesa dava direito ao voto, é o direito do homem e do cidadão. O monarca, aqui, eu tenho uma monarquia constitucional porque, a princípio, a monarquia deu super certo. A monarquia foi um sucesso, entre aspas, né, a monarquia constitucional. Porém, Luís XVI estava perdendo muito poder e ele não estava gostando disso. Então, o que foi que ele fez? Ele, na calada da noite, saiu, pegou uns cavalinhos, pegou a família dele, botou dentro de uma carroça e se
ficaram porque eles iam para a Áustria. Quando eles chegassem na Áustria, que lá quem estava no poder era o irmão de Maria Antonieta, quando eles chegassem na Áustria, a Áustria ia ajudar eles a retomar o poder, né? Só que aí aconteceu o quê? No meio do caminho, eles pararam tipo numa blitz, e aí acabaram sendo presos, e aí ele foi preso de verdade, de verdade. Em 1792, a Prússia e a Áustria invadem a França para poder impedir a Revolução, né? Até porque elas eram monarquias absolutistas, então elas defendiam, e elas estavam com medo de que aquelas manifestações chegassem nos países dela, né? Então, só que foi Past-Puft, ela foi facilmente, tanto a Prússia quanto a Áustria foram derrotadas. E aí, Luís XVI é acusado de traição, né? Luís XVI é acusado de traição, e quando ele é acusado de traição, a família real toda é condenada à morte. Ele, Maria Antonieta e os dois filhos. O mais novo, que era um rapaz, que era um menino, e a mais velha, que era uma menina. Aí a guilhotina francesa, né? O cara que mais usou essa guilhotina francesa, que estava no poder na época, era um cara chamado Robespierre, que é quem vai estar à frente dessa convenção nacional. É a fase jacobina da Revolução, é o momento que os jacobinos estão no poder, que eles vão instituir uma república francesa, uma reforma agrária, vão tabelar preços, vão dar direito ao voto de maneira universal, e vai existir a Era do Terror, que a Era do Terror foi justamente comandada por Robespierre, que era tipo assim, lembra de Alice no País das Maravilhas, onde a rainha cabeçuda só gritava, cortem a cabeça! Pronto. Robespierre foi a Era do Terror e Robespierre foram isso. Ele olhava para você e dizia, cortem a cabeça! Pronto, aí a pessoa era guilhotinada. Era só assim, olhou torto para ele, corta a cabeça. E aí o maior guilhotinador da história também foi guilhotinado, né? Olha que coincidência. As pessoas viram o exagero de Robespierre, e aí ele foi condenado pelo parlamento, né? Ele foi condenado pelo quê? Ele foi condenado justamente pela morte e perseguição política de todas essas pessoas. E aí ele foi condenado à morte e também foi guilhotinado. O diretório é um momento em que os girondinos voltam ali ao poder, formam uma nova assembleia, e aí você teria 5 pessoas para o cargo do executivo e tal. Porém, houve uma tentativa de restabelecer a monarquia. Né? O irmão de Luís XVI tentou restabelecer a monarquia no país. E tinha um cara muito nacionalista que odiava a monarquia. Odiava, 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 odiava. E esse cara era Napoleão Bonaparte. E quando foi no 18 de Brumário, Napoleão dá um golpe e assume o governo, junto com mais 2 cônsules. Né? E aí, a gente chega em tese, né? A gente fez essa revisão rapidinha aí sobre a Revolução Francesa, e aí a gente chega no ponto da aula, né? Que é falar da Era Napoleônica, que vai de 799 a 1815, né? Inclusive, ela vai ter um aspecto muito interessante para um acontecimento que vai ter aqui no Brasil, certo? Vai ser a Revolução Francesa. Você não achar bonita essa foto? Eu achei bonita essa foto. Por isso que eu tô só enrolando falando dela, porque eu achei bonito. Então, ó, Era Napoleônica. A Era Napoleônica, como eu já disse, nós vamos dividir em consulado, império e governo dos 100 dias. Certo? Então, o consulado, como foi? Acontece o golpe lá, né, o 18 de Brumário, aconteceu o golpe, Pereira e Parará, Napoleão meteu pau, assumiu o governo, ele e mais 2 cônsules, né? Só que aí, lembra da história de Roma, onde você tinha no período do triunvirato, você tinha os 3 cônsules, mas sempre um era mais poderoso, no caso César, no caso Otávio. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Napoleão assume com 2 cônsules, mas ele era o mais poderoso.
E Napoleão, ele vai ter uma influência muito grande de Maquiavel. Era o livro de cabeceira dele, era O Príncipe. Então ele curtia demais a história do príncipe, ele curtia demais esse, esse poder, né? E Napoleão, ele é uma pessoa que, assim, ele é muito ambiciosa para com os seus objetivos de poder. Então, Napoleão não ia ficar muito tempo dividindo o poder dele, não. Napoleão não ia ficar muito tempo, porque ele ia ter muito. Ele ia querer fazer umas coisas, alguém ia querer vir questionar, e Napoleão não aceitava isso. Quem questionava Napoleão levava tapa na cara. Né? Então, assim, Napoleão chegou para botar pegado na França, tanto que Napoleão é um dos ídolos franceses, né? E assim, Napoleão, da mesma forma em que Napoleão ele vai ter uma inspiração muito grande na Roma Antiga, principalmente em César. Inclusive, uma coisa que ele vai usar muito na sua representação era uma espécie de ave, não sei se é bem uma águia, que era utilizada justamente por César. Né? Então, ele vai se inspirar demais no modelo romano. E aí, ele vai. Eu não sei se vocês lembram, né, que a gente falou que Otávio Augusto, lá em Roma, investiu muito em cultura. Aqui, Napoleão vai investir também. Então, ele vai construir, inclusive, o Museu do Louvre. Né? O Museu do Louvre é um ponto turístico muito famoso na França e foi construído justamente por Napoleão. No Museu do Louvre é onde está a Gioconda, né? Então, é um museu muito, 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 muito famoso. E aí ele faz muito investimento em educação e cultura. Napoleão desenvolve muito a cultura na França, desenvolve muito a educação na França, certo? E aí a gente chega naquela questão, ele é um déspota, por quê? Olha só, ele tem o poder concentrado na mão dele, tem todo o poder concentrado na mão dele, mas ele sabe discernir o que é governo e o que é Estado, ou o que é governo e o que é religião. Ele é muito centralizador, ele controla tudo e tal, é como se ele fosse quase um monarca. Ele não é claro, ele vai ser imperador, mas ele não é bem uma monarquia, porque ele abominava a monarquia. Mas ele é uma pessoa que tem um poder centralizador muito forte, mas que causa uma grande separação de igreja e Estado. Então ele faz a declaração do Estado laico, né? Inclusive, numa das imagens que eu coloquei, deixa eu ver se ela está aqui. Pronto, tá aqui. Nessa imagem, o que é que a gente tem? A gente tem Napoleão, tem. Eita, esqueci agora o nome da esposa dele, fugiu. Fugiu. É, Você tem Napoleão, o Papa da época, né? E a esposa dele, que daqui para o final eu vou lembrar o nome porque ela vai ter uma participação importante, né? Então, assim, você vê que na França, o que era que acontecia? Na França, em toda, em todos os estados antigos, né? Quem comandava esse processo de coroação era quem comandava esse processo de coroação era o Papa. O Papa chegava, pô, colocava ali, belezinha, tal, fechou. Então, o Papa, ele era quem coroava. Só que aí, o que é que a gente destaca nessa imagem? O Napoleão não deixou, não. Isso aí foi no momento em que ele se declarou imperador, e aí ele não deixou o Papa coroar ele, não. Ele disse, licença, sou eu mesmo que boto essa merda. Fique na sua, sai daqui. Esse aí é o ponto que a gente pode destacar de, de, de Napoleão quando a gente fala de Estado laico. Ele simplesmente rompeu com a igreja. Né? E aqui embaixo, ajoelhada diante dele, aqui é a esposa dele, que é Josefina. Josefina. Ela vai ser muito importante mais para frente para a gente entender um pouco da queda de Napoleão. Então, a declaração do Estado laico a gente pode observar naquela imagem justamente porque a gente vê que Napoleão toma a coroa do Papa e se autoproclama imperador. Criação do Código Civil Napoleônico, onde ele vai garantir direitos e privilégios à burguesia,
né? Então, ele vai trazer um código civil, né? Ele vai trazer um projeto de lei para a França, onde ele vai garantir os direitos do povo na França. E aí entra o ego de Napoleão, que também é o que vai derrubar ele mais para frente. A Inglaterra estava vivendo a Revolução Industrial. Então foi que Napoleão disse: pô, os caras estão vivendo, eu também tenho que fazer isso aqui. Se os caras lá estão fazendo, por que é que eu não posso? Né? Pois vai ficar errado. Deixa esse negócio de campo, não quero mais ninguém trabalhando em campo. Nós vamos investir em indústria. Vamos desenvolver indústria. A Inglaterra não está fazendo? A Inglaterra e a França são inimigas de muito tempo. Eu não vou deixar meus inimigos sair na minha frente. Né? Então ele começa a desenvolver a industrialização e ele vai ser muito aclamado pelo povo. Ele vai ser o xodó do povo. Ele vai ser um Vargas na França. Né? Vargas aqui, ele fez o que fez e todo mundo amava Vargas. Então ele vai ser uma espécie de Vargas, né? E aí, olha só que massa, olha só, ele convoca um plebiscito para que o povo vote e torne ele imperador. E aí, acho que eu estava esperando chegar nessa parte, viu, Conceição, para responder. A diferença entre o monarca e o imperador é que o imperador ele pode ser escolhido pelo povo ou pelo Senado. Por exemplo, na Roma Antiga, a escolha do imperador era pelo Senado, certo? E já aqui no caso de Napoleão, ele foi escolhido imperador pelo povo. O povo queria que Napoleão fosse imperador. E a monarquia não tem participação política na escolha. Assim, tipo, o povo não vai escolher quem vai ser o próximo monarca, não. O rei atual é quem escolhe quem vai suceder ele. Não é o povo, não é o Senado, não é a Câmara de Deputados, não é nada. Quem define na monarquia o seu sucessor é o próprio rei. Enquanto que no Império é o Senado, como era no caso da Roma Antiga, e aqui, no caso de Napoleão, foi o povo. Napoleão disse: gente, chama a galera aí, que eu quero que todo mundo vote para eu ser imperador, porque eu quero ver. Quero ver onde é que vai dar aqui. Se todo mundo concordar que eu seja imperador, quer ver aonde é que nós vamos parar. E aí deu certo. Ele convocou isso para o povo votar nele como imperador. E aí o povo votou e ele se tornou imperador com apoio popular. Aí a imagem que a gente já viu. E aí a gente entra no Império, que é a fase mais longa do governo de Napoleão, que vai de 1804 a 1815. Nessa fase vai acontecer muitos paranauê. Por quê? Napoleão, ele vai dizer: pronto, assumi o poder. Agora eu vou fazer valer a pena. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou expandir a Europa. Eu vou expandir meu terreno, eu vou expandir meu território. Vou para cima, vou para dentro. E aí começa um processo expansionista muito grande. O Napoleão começa a ir para dentro dos países e dizer assim: ó, tu vai me apoiar por bem ou por mal? Se tu me apoiar por bem, eu te deixo governando aí, mas você vai ser leal a mim. Se tu não quiser, aí eu te mato e boto alguém de minha confiança. Então você tinha duas opções: ou você apoiava Napoleão ou você morria. Ou, no caso de Dom João, fugia, né? No caso de Dom João disse o quê? Vou fugir. E foi isso que Dom João fez, mas a gente discute já isso. Todas as tentativas, tudo que Napoleão não queria expandir para ser o maior país, não. Ele queria expandir, porque ele queria quebrar a Inglaterra. Napoleão, ele tinha uma vontade muito grande de destruir a Inglaterra. Se ele conseguisse destruir a Inglaterra, ele abandonava o poder no outro dia. Porque a única e exclusiva vontade de Napoleão Bonaparte era acabar com a Inglaterra. E a Inglaterra estava criando uma hegemonia política muito grande. Por que a Inglaterra estava criando uma hegemonia muito grande? Por causa da Revolução Industrial. Por causa dessa Revolução Industrial. Então, ele começa a questionar muito
ele começa a lutar muito, ele começa a querer prejudicar a Inglaterra. Só que Napoleão é esperto. Napoleão sabe que se ele partir para um confronto direto com a Inglaterra, ela é meio que, assim, não chega a ser uma ilha, mas ela é quase cercada por mar. E o que é que acontece? A marinha inglesa é uma das mais temidas no mundo. A marinha inglesa era muito forte. Napoleão sabia que se ele fosse para dentro da Inglaterra, se ele fosse meter a cara, não, vamos pelo mar mesmo, vamos dar na cara dos caras. Napoleão sabia que se ele fizesse isso, ele ia perder, porque ele sabia que a marinha inglesa era superior à marinha francesa. Então ele tinha que chamar os ingleses para lutar em terra, não em mar. Ele sabia que se fosse fumar, era fumo. Então o que é que ele tenta fazer? Não posso atacar diretamente o coração, então eu vou cortar aqui as artérias dele. Ele começou a querer manipular e ele começou a querer cortar as relações entre Inglaterra e os outros países da Europa, que é o que vai acontecer no bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão chegava e dizia assim, ó, é o seguinte, dois pontos. Você vai me apoiar? Não, vou te apoiar, Napoleão, fique tranquilo. Pronto. Se você vai me apoiar, você não vai comprar nada da Inglaterra. Você está proibido de comprar coisa da Inglaterra. Não, Napoleão, mas deixa eu comprar. Não. Se você for continuar comprando coisa da Inglaterra, eu vou invadir seu país, vou destronar você, vou mandar lhe executar e vou botar alguém no seu lugar. Se você continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Se não, se você me obedecer, nós estamos aqui, eu não mexo em você. Esse era o pacto de Napoleão com o bloqueio continental. Então, o que é que ele começa a fazer? Ele começa a matar o comércio inglês. Por quê? Ele começou a invadir muitos países, invadiu, e aí o acordo era, ou você para de fazer comércio com a Inglaterra, ou eu destrono você e te mato. A escolha é sua. E aí, esse foi o bloqueio continental. Foi justamente Napoleão quis bloquear relações econômicas dos países europeus com a Inglaterra. Então, ó, não estou gostando, não quero que você faça comércio com a Inglaterra, se você fizer, você vai morrer. Então, inclusive, ele fez isso em Portugal, só que Portugal lambia demais a Inglaterra, né? Babona demais da Inglaterra. O que foi que Dom João fez? Dom João continuou comercializando com os ingleses por trás, nas escondidas. Só que aí Napoleão descobriu. Quando Napoleão descobriu, não contou conversa. Botou para invadir a Portugal. Quando a França estava vindo para invadir Portugal, o que foi que Dom João fez? Dom João pegou, chamou os ingleses e disse, ó, preciso de teu apoio aqui, porque o cara tá vindo me pegar. E aí os ingleses pegaram Dom João e disse, pronto, você quer ir para qual colônia sua? Não, vamos pro Brasil. Aí, ó, se picaram pro Brasil sob escolta inglesa. Então, os ingleses foram, escoltaram a família real até o Brasil, enquanto Napoleão fosse imperador. Né? Então, assim, isso vai causar a chegada da família real ao Brasil, que vai ter muita importância na nossa independência, na nossa relação com a Inglaterra, né? Então, assim, esse período napoleônico, ele não tem influência só na Europa, ele tem uma grande influência no Brasil também. E aí, quando Napoleão chega em Portugal, as tropas estavam até cansadas. Tipo, se Portugal tivesse ficado para enfrentar os franceses, era bem provável que os portugueses ganhassem, porque o Império Francês já estava muito fragilizado. A caminhada tinha sido muito longa. Só que aí ele acabou fugindo primeiro, e aí Napoleão colocou uma pessoa lá, um general, para tomar conta de Portugal no período que Dom João estivesse fora. Então,
Na tentativa dele de fazer o bloqueio continental, ele saiu bloqueando todos os países, todos os países, todos os países, todos os países. E aí, é, no caso de Portugal, Portugal continuou fazendo, e aí quando ele foi invadir lá, Portugal, a família real Dom João se picou para o Brasil. É, outro país também que não concordou com isso foi a Rússia. A Rússia disse, gente, eu não vou fazer bloqueio continental, não, eu vou continuar comprando. Que a gente vai ver que a Rússia hoje é uma potência, mas nessa época eram os países mais atrasados. Tipo, enquanto todos os países já tinham acabado com sua monarquia absolutista, a Rússia era um dos últimos e era um dos únicos a manter a monarquia absolutista. Então, a Rússia era um país, é, era um país muito agrário, precisava comprar muita coisa da Inglaterra e simplesmente desobedeceu o bloqueio. E aí, quando desobedeceu o bloqueio, Napoleão disse: "Achei que tu vai desobedecer? Pô, eu vou para dentro. Vou para dentro." E aí, uma coisa que eu acho interessante é porque a história, ela se repete, né? As pessoas deveriam, eu sempre digo, as pessoas deveriam aprender com a história para não repetir os mesmos erros. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler vai tentar invadir a Rússia, vai vir o inverno russo e vai acabar com as tropas de Hitler e vai fazer vai dar um grande revés e vai fazer Hitler perder a Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Aqui é a mesma coisa. Em 1811, a Rússia simplesmente desrespeitou o bloqueio. E aí Napoleão foi para dentro. Só que quando Napoleão foi para dentro, chegou o inverno russo. E aí o inverno russo, filho, não tem para ninguém. O inverno russo é pesado. É pesado. Só quem sabe é quem mora lá. E aí Napoleão vai sofrer um grande revés aqui. Acho que é uma das piores batalhas para Napoleão. É essa batalha com a Rússia. E ele vai perder, vai sofrer um grande revés. Depois dessa batalha, vieram outras. E isso começou a enfraquecer a França, porque a França começou a perder batalhas, coisas que não estavam acontecendo. A França não tava perdendo batalhas e agora começou a perder. E a batalha definitiva foi essa daqui, que foi a Batalha de Waterloo, né, que aqui sim foi um confronto direto entre franceses e ingleses. A Batalha de Waterloo, ela foi a pior derrota de Napoleão, porque ele conseguiu, tipo assim, ele perdeu para a Inglaterra. Era a única coisa que ele não queria, era perder para a Inglaterra, e ele perdeu para a Inglaterra. Ele queria superar muito a Inglaterra, ele não consegue superar a Inglaterra e ele ainda é derrotado pela própria Inglaterra. Então, você vê que ele vai sofrer um revés lá no inverno russo, lá na Rússia, vai sofrer uma série de outras batalhas que vão deixar o Império cada vez mais fraco e vai acontecer a Batalha de Waterloo, que vai ser uma batalha direta com os ingleses. Napoleão já estava meio desnorteado, partiu para dentro da Inglaterra e Napoleão é derrotado. Napoleão é derrotado ali por volta de 1815, porém, alguns países já estavam se juntando ali para tentar destruir Napoleão, para tentar vencer Napoleão. Esses países eram Áustria, Prússia, Rússia e Inglaterra, né? Então, esses quatro países meio que já estavam ali colados juntos para tentar estabelecer uma queda no governo de Napoleão. E aí Napoleão vai sofrer essa derrota e vai ser derrotado. As tropas inglesas vão invadir a França. Napoleão vai ser preso e vai ser exilado em Elba. Quando Napoleão é exilado em Elba, o que é que acontece? Luís XVIII, ele vai restaurar a monarquia. Mesmo ele sendo um déspota, Napoleão e a França odeia a monarquia. Odeia a monarquia. Por tudo que eles já tinham passado na mão dos monarcas anteriores, era uma coisa que eles abominavam. Então, o que é que acontece? Essas quatro nações que eu citei para vocês, que estavam juntas, né?
a Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra, com exceção da Inglaterra, porque a Inglaterra ela tem uma monarquia constitucional, com exceção da Inglaterra, todas as outras três queriam, porque queriam, restabelecer a monarquia na França. E aí chamaram Luís XVIII e disse assim: filho, vem cá, sente conosco. Quando ele chegou, ele, ó, nós temos um papo contigo. Tu seria o rei Luís XVIII da França. A gente quer que tu restaure a monarquia. Oxe, você quer que eu seja rei, não sei o que. Queremos, eu quero que você seja um monarca. Ah, que ótimo, não sei o que, o povo vai me aceitar porque eu sou um déspota. Ele que pensou isso. Rapaz, Napoleão estava exilado em Elba. Napoleão recebe uma carta. Ei, os caras estão tentando restabelecer a monarquia aqui, ó. Vão pegar a Luís XVIII e vão botar pro trono. Napoleão disse, foi, beleza. Napoleão pegou uma roupa dos soldados, do soldado inglês, vestiu, entrou dentro do navio de cabeça baixa, Napoleão era baixinho, entrou no navio de cabeça baixa para ninguém ver, se picou. Chega Napoleão, fugiu de Elba, foi bater de novo na Europa. Quando ele chegou na Europa, ele reuniu a tropa dele, mandou umas cartas, conseguiu reunir o povo, e aí mandou uma carta para Luís XVIII. Luís XVIII, aqui é Napoleão Bonaparte. Tô chegando amanhã, meu amigo, quando o Luís XVIII leu essa carta, que ele olhou lá, assinado Napoleão Bonaparte, ele não deixou nem Napoleão chegar na cidade para destronar ele. Ele só chegou, gente, foi bom ficar por aqui enquanto durou, certo? Tô vazando, tô fora. Ele não deixou Napoleão nem chegar na França. Antes de Napoleão chegar na França, ele já tinha se picado, tinha ido bater na Áustria. Menino, eu nunca vi alguém correr ligeiro desse jeito. Foi ligeiro demais, amor, o homem correndo. E aí, quando Napoleão chega na França, não tem mais rei, porque o rei já fugiu mesmo, já desistiu. O que é que vai acontecer? Napoleão vai restaurar o seu governo. Napoleão vai restaurar o seu governo. E aí, o que era que Napoleão poderia fazer? Napoleão poderia estar lá na dele. Não, já estou no meu poder, vou cuidar das coisas na França. Só que Napoleão tinha uma sede incrível para derrotar a Inglaterra. E aí, nessa sede incrível que ele tinha para derrotar a Inglaterra, ele foi para dentro da Inglaterra de novo. Quando ele vai atacar a Inglaterra de novo, aqueles quatro países que eu falei, eles vão formar uma Santa Aliança, que é Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra. Eles vão formar uma aliança, né, chamada Santa Aliança, e vão derrotar as tropas francesas. E aí, em 1800, Napoleão, governo dos 100 dias, porque ele fica 100 dias no poder só, porque assim que ele chega no poder, ele tenta atacar a Inglaterra de novo, ele tenta ir para dentro da Inglaterra, só que a Inglaterra ela faz esses acordos com a Áustria, Prússia e Rússia, e aí eles conseguem derrotar Napoleão de boa. E aí eles vão exilar Napoleão agora em Santa Helena. E aí, em Santa Helena, em 1821, ele morre. Alguns dizem que foi de câncer gástrico, outros dizem que ele foi envenenado, porque ele tentou fugir novamente, e aí, para ele não tentar fugir mais, deram veneno a ele. A curiosidade que eu tinha para falar de Josefina é porque um dos grandes reveses, né, que Napoleão sofreu aqui nessa batalha na Rússia, Napoleão ele foi para essa batalha aqui, ele não estava muito com o juízo centrado. Por quê? Porque ele recebeu uma carta dizendo que Josefina estava traindo ele. Ele recebeu uma carta dizendo que Josefina estava traindo ele. E Napoleão era apaixonado demais por ela. E aí, ele acabou perdendo a cabeça, não escutou mais ninguém. O general disse, não, Napoleão está muito frio, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. E Napoleão, não, nós vamos para dentro. Napoleão ficou com uma raiva tão grande dessa traição que ele foi para dentro com tudo, sem nem pensar nas consequências. E aí, para a gente finalizar a aula, a gente vai ter o Congresso de Viena, que aconteceu em Viena, na Áustria,
com a participação desses 4 países aqui, a Prússia, a Inglaterra, a Áustria e a Rússia, né? São os 4 países que vão fazer parte desse Congresso de Viena, que são os mesmos que faziam parte daquela Santa Aliança, né? E esse Congresso de Viena, ele vai ser importante porque ele vai restaurar muita coisa. Primeira coisa que o Congresso de Viena tem como objetivo é restauração do mapa europeu. Como Napoleão saiu invadindo muito lugar, acabou que esses lugares que Napoleão saiu invadindo, eles pertenciam à França. Só que sem Napoleão no poder, eles precisavam voltar aos seus antigos donos, digamos assim, entre aspas. E aí eles redefiniram o mapa europeu e tentaram restabelecer a monarquia nesses países. Eles tentaram restabelecer a monarquia absolutista nesses países que tinham sido dominados por Napoleão. E aí, só lembrando que quem era a monarquia absolutista aqui era a Prússia, a Áustria e a Rússia. A Inglaterra era uma monarquia constitucional. Então, a Inglaterra ela não concordava muito bem com isso, não. Certo? A Inglaterra não gostava muito dessa ideia, não. Mas, como eram 3 contra 1, ela acabava aceitando. Até porque a Inglaterra, com esse Congresso de Viena, ela queria fortalecer seu projeto de expansão industrial. E aí, 1815 é justamente quando as tropas francesas saem de Portugal, e aí Dom João volta do Brasil para Portugal. E aqui é a imagem símbolo da Revolução Francesa, né? Aqui essa imagem seria uma pintura na queda da Bastilha, certo? Aqui você vai ver esse pessoal mais bem vestido seriam os Santos Culottes, né? Ou os girondinos. Aqui você tem o ideal de liberdade com a mulher que está mostrando os seios. Então aqui você tem o ideal de liberdade, certo? Aqui você vê que eu tenho camponeses, certo? Então você tem várias classes sociais lutaram a favor da Revolução Francesa, entre elas burgueses, camponeses, certo? De todas as classes sociais. Belezinha. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre Napoleão Bonaparte, sobre a era napoleônica. E aí, dúvidas, questionamentos, reclamações. E aí, Nenhum, professor. tá de boa, tá em paz.